Olá, meu caro teleinternauta, está começando para todo o sistema interplanetário conectado à internet e também pelo FIS TV, mais um Cachola. E no programa de hoje eu converso com uma atriz, empresária e webmaster que fez cirurgias para mudar de sexo, Maite Schneider. Tudo bem, minha cara? Tudo, Henrique. Grande tudo prazer bem, pessoal que está em casa, recebê-la aqui no barracão do Vital, do Cachola. Ai, Eu olha. Vital, barracão do Cachola, meu caro, porque é um antigo programa agora. e vai virar Seu uma Henrique. confusão na cabeça. Você prefere que eu te chame de Cachola ou de Henrique? Pode escolher. Posso escolher? Não Tá, tem então eu vou erro. chamar um pouquinho de cada para ficar mesclado. E- Você tem cara de Cachola mesmo. Que ó. bom! Regina já tinha falado no outro programa, mas tem cara de Cachola. Então pode me chamar Tá. de Cachola sem problema algum. Manda lá, então. Você não gosta, não é certo chamá-la de transexual. Você é uma mulher. Sempre fui, né, Henrique? Você tá vendo o que é? Você tá vendo uma mulher? Estou vendo uma mulher. É, então tá, que bom. Não, assim, eu sempre fui meio contra rótulos, na verdade, né? Desde cedo eu nunca gostei de me rotular em nada, nunca gostei de ser designada por um RG, por um CPF, por um número, então sempre gostei da individualidade de cada um, nessa diversidade desse mundão que a gente se encontra. E esse é mais um dos rótulos que as pessoas colocam, né? De ser travesti, de ser transexual, de ser drag, essa confusão toda que acaba gerando muito mais parafernália na cabeça das pessoas do que trazendo realmente explicação do que é a diversidade de cada um e como cada um se sente. Então eu nunca me senti bem, nasci do sexo masculino, né, Henrique? Ali estava escrito sexo masculino porque nasceu, tinha um pipi, é homem, né? E não foi assim, como a maioria das pessoas realmente está sempre congruente essa ideia do genital com a parte neural, com a parte cerebral, e comigo não estava. E essas pessoas que não estão com esse acordo entre a parte neural com a parte genital são chamadas pela medicina, pela sociedade, como transexuais, entende? Mas eu hoje em dia falo que eu passei um processo transexualizador, entende? Passei um processo que eu precisei realmente fazer N cirurgias, que nem você já sabe, que a gente pode estar conversando se você quiser. Claro, Passei vamos N falar. situações, sabe? Até de agressão à minha saúde, situações familiares, quer dizer, de preconceito, que infelizmente a gente vive numa sociedade complicada. Então eu estou revertendo esse processo, eu estou quase finalizando agora, que fecha com chave de ouro, com a troca de documentação, e daí tá tudo ok. Certo. Quando que você fez a primeira cirurgia? A primeira Você já fez cirurgia. quantas? Então, já fiz várias, Da forma oficial, daí, da depois a gente forma vai contar oficial. das- Das outras clandestinas. Da forma oficial foram duas, na verdade. Eu fiz uma primeira, na verdade, que a gente chama de finalização, Que foi quando? que foi em outubro de 2006. Certo. Numa cidade no interior de São Paulo chamada São José do Rio Preto. E eu tive problemas decorrentes dessa cirurgia, porque infelizmente a equipe médica não deu toda a estrutura, e eu tive um nódulo interno e que acabou fechando o canal da vagina. E daí eu precisei, logicamente, fazer uma nova cirurgia agora no começo desse ano, em 2008, numa outra cidade chamada Jundiaí. Primeiro para tirar esse nódulo, que graças a Deus era benigno, foi para biópsia, estava tudo bem, que eu tenho muitos anjinhos do meu lado, assim, que me ajudam. E depois reconstruir um novo canal, na verdade. E agora parece que está tudo bem, né? Eu ainda não tenho a prática para te contar, mas parece que tá tudo em ordem. Assim, os exames médicos constataram que o nódulo foi tirado na íntegra, era benigno e que realmente o canal está funcional. Agora eu só preciso depois voltar aqui para te contar se está tudo mesmo funcional, né? Ótimo. E quando que você decidiu, digamos, retirar o teu pipi? Então, na verdade, era uma decisão que eu já tentei fazer desde cedo, na verdade, eu nunca me senti, que nem eu te falei, um menino, né? Eu sempre me identifiquei com as meninas e brincava sempre com minha irmã, sempre com meninas, não Desde gostava criancinha? desde criança, né? Minha mãe, e todo mundo confundia, vinha falar assim, nossa, que menina bonita, e minha mãe falava, é menino, né? Ficava braba, né? Quer dizer, porque na época eu usava uns cabelinhos de juruna, assim que chamava na época, que é os cabelinhos todos que era meio que, tinha um índio juruna, né? E era um cabelinho meio tigela, assim, né? Então era um cabelinho que se chacoalhava, meio de menino e menino usava. E com 6 anos de idade, chegou no colégio, eu estudei a vida inteira num colégio aqui, que é o Colégio Bom Jesus, que é um colégio franciscano, que tem até hoje em Curitiba. E, inclusive, moro hoje na frente desse colégio.
E daí, nesse colégio, com 6 anos de idade, eu estava ali brincando, num dos recreios, eu estava brincando, os meninos e as meninas, e daí eles me colocaram no centro de uma rodinha, assim, Henrique, e daí começaram a bater palma e me chamar de Mariquinha. Daí ficaram, Mariquinha, Mariquinha. E eu achei que era um título na época, porque eu não sabia o que era Mariquinha, né? Achei que era um título, fiquei ali no meio daquela rodinha toda, né, Henrique? E daí chegou meu pai e perguntava sempre, como é que tinha sido o teu dia pro meu irmão, pra minha irmã, e perguntava pra mim. Daí meu irmão contou do dia dele no colégio, minha irmã contou do dela, e eu fui contar do meio. Falei, não, pai, foi super ótimo, porque me colocaram no meio de uma rodinha, me chamaram de Mariquinha. Daí que, logicamente, meu pai, sabendo do que era, me explicou o que era, que eu vi que não era um título, que as pessoas estavam me zombando, entende, Henrique? E que daí que eu pude perceber que, na verdade, tipo, existe menino, existe menina, porque até então eu achava que era tudo normal. Eu não sabia das diferenças entre meninos e meninas, eu achava que era uma menina que nem outra qualquer, não sabia das diferenças anatômicas, nada, entende, Henrique? Ali que eu falei, putz, tem uma diferença e ainda estão tirando sarro de mim, 6 anos, mais ou menos. E daí que eu percebi que estavam tirando sarro de mim, entende, Henrique? E daí eu percebi que eu não era uma menina. E daí, logicamente, meu pai me colocou no judô, né? Fiz quase 10 anos de judô, entrei no escotismo. Ele falou assim, você tem que ser igual ao teu irmão, se você não quiser sofrer preconceito, se você não quiser que continue tirando sarro de você como fizeram no teu colégio. E daí meu pai me colocou nisso, e eu acho que é dali que eu aprendi um pouco a ser atriz, essas coisas todas, Henrique. Porque daí eu comecei a imitar meu irmão, mas era uma coisa esdrúxula, porque, né? E falsa, né? Porque a tua essência era feminina. Muito, né? Então vinham, me derrubavam no chão, assim, com aquela força lá no tatame e tudo. Eu caía, despencava, dava aqueles gritos, começava a chorar, entende? No escotismo, mandavam fazer alguma coisa, eu falei, não, eu só cuido da cozinha, entende? Então eu não queria fazer nada que os outros faziam. Então não dava muito certo em nada do que eu me dedicava. Tá, e daí na adolescência, quando você descobriu a sexualidade, você começou a sempre gostar de menino. Sempre gostou de menino. Então, eu fui descobrir meio tarde, na verdade, porque na minha época não era tão precoce quanto é hoje, né? Eu tenho 36 anos e quando eu tinha mais ou menos 14 anos, assim, que os menininhos e as meninas da minha rua, onde eu morava, lá no Alto da 15, começaram a sair para as baladinhas, para as festas, começavam com os primeiros namoros, as primeiras ficadas nas festinhas, e eu sempre ficava na parte da iluminação da festa, do som, recepcionando as pessoas, cuidando para ver se não faltava salgadinho, se não faltava refrigerante. Eu não tinha vontade nessa época nem de ficar nem com menino e nem com menina, entende, certo, Henrique? Não tinha vontade nenhuma. Só que começou, meus melhores amigos começaram a namorar, minhas melhores amigas também, e eu comecei a ficar, epa, que bicho sou eu? Entende? Me sentindo meio que ET, porque eu falei, eu não tenho interesse por nenhum dos dois. Até que com 16 anos eu fui na primeira boate gay que tinha em Curitiba. Tá, mas você se vestia como um menino ou como uma menina? Não, até então eu tava me vestindo ainda que nem menino. Na minha época não... Você assumia, você era um menino? Era menino, não, fazia carreira de modelo, falava Alexandre, fazia uma carreira de modelo de menino, daí tava de cabelo curto, porque logo depois desse processo meu pai me mandou cortar o cabelo, então eu já tava de cabelo curto e tentando ser menino, na verdade, porque eu sabia que não ia trazer... Muito. Lutei contra isso, que nem eu te falei, a vida inteira eu estudei no colégio franciscano. Então o lado religioso sempre pegou muito pesado pra mim, entende, Henrique? Então eu me sentia muito mal de não ser como deveria ser, ou como, por exemplo, meus pais, as expectativas dos meus pais atender, entende, Henrique? Sabe, não queria ser motivo de chacota para as outras pessoas, acabava sendo pelo ridículo da situação, entende, Henrique? Mas não queria ser isso, entende? Nessa época, até 16 anos de idade, tentei 2 vezes, fiz uma tentativa, duas tentativas de suicídio, entende, Henrique? Porque realmente eu não queria ser desse jeito, entende? Eu sabia que trazia aborrecimento para os meus pais, entende? Essa dificuldade toda de convivência, de aceitação, e eu mesma estava numa pira muito louca que eu falava assim, nossa, por que Deus me fez assim? Se Ele cria tudo na sua magnitude, por que me fez desse jeito? Eu devo estar errado, entende? Deve ser alguma coisa da minha cabeça. Tentei entrar em igreja para ver, que falavam, olha, a gente vai tirar, ou realmente deve ser um diabo, uma entidade no teu corpo. Entrei na igreja, fiquei frequentando igreja para ver se realmente eu conseguia harmonizar e ser uma pessoa considerada normal pela sociedade, entende, Henrique? Mas, infelizmente, a igreja não conseguiu, depois entrei em psicóloga, e aí que eu fui conhecer, entende, Henrique, que tipo, olha, existe transexuais, que era uma coisa que mudar o corpo eu poderia, porque a medicina já tinha evoluído a esse ponto, entende? Não tanto quanto é hoje, mas já tinha. Mas a cabeça não conseguia, porque se fosse possível, e em várias épocas eu pensei isso quando era mais nova, Henrique, pegar o cérebro, abrir, arrancar, e fazer um transplante de cérebro para que a minha cabeça pensasse, tipo, esse é teu corpo, e me sentisse bem com ele, perfeito. Seria muito mais fácil do que passar por tudo que eu passei. Queria ser feliz muito, sendo um homem. Muito. Na verdade, ser como deveria ter sido. Como é a grande maioria das pessoas que está em harmonia. Entende? O que eu queria e sempre busquei foi a harmonia, entende? Eu não queria, esse desequilíbrio me deixava completamente na pira, entende? Certo. Deixa eu só dar uma paradinha, que a gente tem uma limitação de horário.
Meu caro teleinternauta, se você estiver assistindo o programa pela televisão, aguarda a gente aí que o Cachola já volta. E se você estiver assistindo pela internet, é só dar o play lá no vídeo abaixo.